Olá, meus amigos e minhas amigas do estudo bíblico Apocalipse de João, paz e bem. Então, estamos aqui mais um vídeo e agora já é o 12º sobre o nosso estudo do Apocalipse de João. Muito bem, nós estamos então no terceiro bloco, que diz que é o nosso estudo, o novo êxodo do povo de Deus. Já estudamos o capítulo 4 e o capítulo 5. Lá no capítulo 4, no versículo 1, João viu uma porta aberta no céu. E ele viu um chamado, vem até aqui, para que aqui de cima você olhe a terra e comece a fazer a sua história. E começa a ter uma visão das coisas que devem acontecer muito em breve. Então aqui é a visão do trono. Ele subiu lá, mas não viu Deus, viu o trono, viu um monte de coisa, mas não viu Deus. Nós já vimos o texto, né? E o capítulo 5 é o livro dos selos, né? O livro do Cordeiro que vai abrir os selos. Na primeira parte, eles não conseguem abrir o livro, ninguém consegue abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Até que apareceu um cordeiro, estava meio tonto, imolado, mas o cordeiro abriu. Tristeza, morte, violência, no capítulo 5, de 1 a 7. Quando chega no versículo 8, que eles descobrem o Cordeiro, que é o próprio Jesus. João não fala que o Cordeiro é Jesus, mas todos sabem que é. Tudo muda na vida dele, vira festa. Então, é o livro do Cordeiro. E daqui para frente, o capítulo 6, em diante, João descreve que o projeto de Deus vai se realizando através da ação do Cordeiro. Ele vai descrever as etapas da história, desde o ano 33, quando Jesus foi assassinado, até o fim dos tempos. Vai realizando, vai descobrir, e Jesus é o Cordeiro que conduz a história, e nos fatos não há motivo para chorar. Eles estavam chorando muito lá no capítulo 5. E agora nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Muita gente está sendo morta. Muita gente está chorando. Então, você que está vendo esse vídeo, que ainda não se inscreveu, se inscreva lá para manter o nosso canal no ar e manda para todos os seus contatos e diz lá para eles se inscreverem também. Quanto mais gente se inscreverem, mais a palavra de Deus vai se alargando. Porque quando a gente conhece Jesus, a nossa vida muda. Você é um novo homem e uma nova mulher. A imagem do Cordeiro, aqui que começa no capítulo 6, tem uma dupla origem. Vem do Messias servo sofredor, que está lá no Isaías 53, 7. E também vem do Cordeiro Pascal, que é o capítulo 12 do livro do Êxodo, do versículo de 7 a 13. Então Jesus é o novo Cordeiro Pascal. E ele está sentado lá no trono, junto de Deus. Então o que é trono? É um lugar de glória, um lugar de trabalho. Então, trono aqui na terra é dos poderosos, é dos reis. Agora, Deus também está no trono. Até é um contraponto. João ele está sentado, ou melhor, ele está lá em Deus, lá no céu, junto com Deus, e está colocando as comunidades diante do espelho. Elas vão olhar para trás e vão ver o que aconteceu até agora, que é para eles começarem a entender o outro lado dos fatos. Aquele anjo que resgatou o povo do Egito, lá do Êxodo, capítulo 12, de 7 a 13, é o mesmo Jesus que está aqui hoje para resgatar nós da pandemia. E ele revela
a vitória de Deus presente na própria perseguição e mostra as coisas que devem acontecer. Jesus é apresentado como leão, raiz e cordeiro. São 13 imagens que revelam a identidade de Jesus, né? Leão, então, é a fortaleza, é a força. O cordeiro é o serviço da entrega. Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a raiz significa vamos voltar às nossas origens, vamos voltar à nossa introdução. Quando eu estou falando sobre Apocalipse, falando sobre a Bíblia, então aqui no Apocalipse é um livro cheio de mistérios, cheio de símbolo, mas é para quem não conhece. Para nós não vai ter mistério. E nem vai ter símbolo, porque nós vamos explicar tudo. Quando a gente olha um fato, nem todos interpretam o fato do mesmo jeito. Por exemplo, um acidente de carro, quando você vê lá um hospital agora que está lotado, cada um interpreta do seu jeito. A Bíblia também é assim, o livro do Apocalipse também é assim. É uma maneira que você olha os fatos. E para nós entender a Bíblia, nós temos que voltar lá na história, lá onde aconteceu. Isso aí é chamado de contexto. O que é contexto? Significa vida. O que está em volta do texto? E a gente trabalha a parte sociológica da Bíblia. O que é isso? É olhar a Bíblia pelos 4 lados. O lado social, o lado econômico, o lado político, o lado cultural, ideológico. É o que nós vivemos hoje. Nós não vivemos hoje o lado político, não tem alguém governando nós? Como é que está a economia? Muita gente passando fome, muita gente ganhando demais. Isso é a parte da economia. A economia do país é um todo. Como é que é o lado social? Como que nós estamos se relacionando, o pobre com o rico, politicamente, dentro da igreja? Relação é o lado social. E cultural é nossos usos e costumes. Todos os países têm costume, Minas Gerais tem um costume, Rio Grande do Sul tem outro costume, isso é cultura. Cultura de Minas, cultura de São Paulo, e lá em Israel é outra cultura, na Europa é outra cultura. Como que as pessoas pensam? Então, tudo isso leva para nós entender a Bíblia. Tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto muito de olhar o lado social, o lado político, o lado econômico. Mas é o que está ali no texto. Jesus nunca deixou de olhar os 4 lados. É só pegar lá. Vamos dar um exemplo da moeda aqui. Está aí nos 3 evangelhos. Foi 2 grupos lá falar com Jesus. Um grupo era de Herodes, outro grupo era dos fariseus. Mestre, é lícito ou não pagar imposto a César? Olha, aqui é uma ideia política e econômica. Política, porque quem governava ele? Era o César. Era o imperador romano. Se ele falasse que era lícito, ele desagradava um grupo. Se ele falasse que não era, desagradava outro grupo. Então ele saiu pela inteligência de Deus. Me dá uma moeda aí. Eles deram uma moeda. De quem que está na moeda aí? Quem está na moeda aí? Qual a figura? É de César. Ele respondeu para o grupo: dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus. E eles ficaram calados, não tinham o que responder, porque eles entenderam na hora. O que é de César lá em Israel? Ele estava, na época do Apocalipse, de toda a época, estava escravo do César. Quer dizer, o César tirou até a liberdade deles, roubou as terras, roubou os direitos, roubou as mulheres, matou muito mais gente do que a pandemia do Covid. E ele estava escravo do César. O que o César tinha lá? Nada. Ele era ladrão, ele era invasor. Entenderam na hora, então não paga imposto. E segundo, devolva para Deus o que é de Deus. O povo é de Deus, você é de Deus, eu sou de Deus. E Deus nos criou para ser livre. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar a Bíblia, né?
Então, Jesus fala de tudo aqui. Aquele tempo lá, eles viviam a época da Pax Romana. O que é Pax? Com X, P-A-X. Pax significa a paz através do exército. Ou você obedece ou você morre. Então todo mundo vive em paz mesmo, porque não quer morrer, né? Então não era a paz. Jesus fala, a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. E quando ele fala mundo, ele está falando do Império Romano. Eles, sabe a paz que eles traziam? Na realidade, era a paz do cemitério, conseguido pela matança. Diz o Flávio Josepe, que é um livro da época, que eles chegaram a crucificar 500 pessoas por dia. 500. Agora, eles tinham lá 50 mil pessoas. Quanto dava isso aí? 10% morria por dia, morte matada. Não era morte morrida. Agora nós estamos morrendo aqui no Brasil, muita gente, né? Pelo coronavírus. Então, será que poderia a gente prevenir para não morrer? Poderia. Mas enquanto nós estamos brigando politicamente, economicamente, as pessoas estão morrendo. Muito bem. Então, para nós começar a entender o texto, hoje no Brasil existem vários movimentos no Brasil, que não existia antigamente. O movimento do Sem Terra, Comunidade Eclesial de Bases, né? Central Único dos Trabalhadores, Clube de Mães, Associações de Moradores, Movimento de Consciência Negra, Pastoral da Criança, Pastoral da Terra, Pastoral Operária, Pastoral da Mulher, Marginalizada, etc. Como o governo vê essas organizações? É uma pergunta para nós pensar, né? Como as comunidades veem esse movimento? Como as igrejas veem esse movimento? E como você e como eu, como nós vemos esse movimento? Então, para ajudar na leitura, João coloca um espelho na frente das comunidades. Ele está lá em cima. Ele olha lá desde o ano 33, quando Jesus foi assassinado. E lá ele começa a fazer uma reflexão da história, até chegar na época deles. Eles estão vivendo no ano 100. Jesus foi morto no ano 33, 70 anos por aí. É igual nós voltar nosso tempo 70 anos atrás, lá do ano 50, até o ano 2021. O que aconteceu com o nosso povo? Muita coisa ruim aconteceu. Para nós ler o texto, vamos pensar assim. Hoje vamos começar a abertura dos 7 selos. Hoje nós vamos abrir 5, que é o capítulo 6, de 1 a 11. Depois, no próximo encontro, nós vamos abrir o 6º selo, que é o de 12 a 17. E depois nós vamos abrir o 7º selo. Então, a abertura do 7 selos começa no capítulo 6 do Apocalipse, versículo 1, e vai até o capítulo 8, 1. Então é bastante comprido, né? Vamos entender direitinho o que significa essa abertura do 7 selos. Aí a gente vai ver aqui quais os fatos que são mencionados e interpretados pela abertura dos 5 selos. Por exemplo, o versículo 6 refere-se ao custo de vida. Quais outros fatos? Vamos ler o texto para nós entender? Então, Apocalipse 11, ou melhor, 6, de 1 a 11. Eu vou ler aqui bem devagarinho para nós, e nós vamos tentando depois interpretar os fatos. Vi, quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi o primeiro dos 4 viventes dizendo, como se fosse um estrando de trovão, venha. Eu vi aparecer um cavalo branco. Quem estava montado nele tinha um arco e recebeu uma coroa. Saiu vencendo para vencer ainda mais. Aqui é o primeiro selo. Quando o cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º vivente que dizia, venha. E saiu um outro cavalo, este de cor vermelha. Quem estava montado nele recebeu o poder
de tirar da terra a paz, para que a pessoa se matasse umas às outras. E lhe deram uma grande espada. Aqui, cavalo é o. Então, aqui é o segundo selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, quando eu abri o terceiro, o vivente que dizia, venha, e eu vi aparecer um cavalo negro, cavalo preto, quem estava montado nele tinha uma balança na mão. E eu vi então algo que parecia uma voz que vinha do meio dos quatro viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por um dia de trabalho, 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. Não danifica o óleo e o vinho. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, o quarto vivente dizer, venha, eu vi aparecer um cavalo esverdeado. Quem estava montado nele tinha o nome de Morte, e a morada dos mortos o acompanhavam. Eles receberam autoridade sobre a quarta parte da terra, para poder matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Então aqui, os 4 primeiros selos têm 4 palavras fortes. Venha! Agora, o quinto selo não tem. Olha lá, versículo 9. E quando o cordeiro abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar vida daquelas pessoas que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que tinham dado. Eles bradaram em alta voz, Senhor, santo e verdadeiro. Até quando ficará para julgar? Sem julgar, perdão? Não vai vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então foi dada a cada uma delas uma veste branca. E foi dito a elas que descanse um pouco mais de tempo, até completar o número dos companheiros e irmão que iria ser morto, como foram eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos entender esse símbolo aqui? Vamos entender um por um desses selos aqui agora. Vamos bem devagarinho, né? Aqui só tem meia hora, tá? Então vamos assim resumir, né? Vamos resumir aqui. Então, aqui, na abertura dos 4 selos, é provocada cada vez pelo um grito que vem. Vem! Ele evoca a palavra criadora de Deus. Quando Deus foi criar o mundo, ele gritou, haja luz! E a luz apareceu. Então, João, quando ele vai escrever aqui o livro do Apocalipse, ele pega desde lá do Gênesis, do começo da Bíblia, e vai até o fim dos tempos, que é o livro do Apocalipse, né? E tudo a história da salvação, ele desemboca no livro do Apocalipse. É como se fosse um funil. Começou, a antiga criação começou a desintegrar, porque agora é a nova criação, é um novo êxodo. Jesus não veio acabar com o Antigo Testamento. Ele veio interpretar o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento naquela época tinha seus valores, mas agora as coisas mudaram. E Jesus é o novo êxodo, é o novo Moisés. Daqui para frente é um novo jeito de interpretar essas histórias. E daí, vou começar aqui já com vocês. Por exemplo, o primeiro selo vai falar de um cavalo branco. É o versículo 1 e 2. Aqui ele está dizendo das invasões, né? Cavalo branco significa vitória. Que tá a gente entendeu o que é vitórias, né? É lá. É passagem dos. Então, os exércitos inimigos,
Eles vinham com muitos cavalos. Cavalo significa força, vai passando e vai arrasando tudo. É como se fosse hoje um tanque de guerra. É o cavalo. E ele vem, olha lá, é uma invasão que Israel sempre sofria. Ó, quem invadiu Israel, o Império Romano, veio aquele monte de cavalo, parecia gafanhoto, destruiu Jerusalém no ano 70, destruiu o templo, os dois maiores pilares do judaísmo foi destruído. O que significa isso? Significa que eles estavam sem rumo. Não tinha mais a cidade santa e nem o templo que era a referência deles, porque o exército romano tinha acabado tudo. Então é o primeiro selo. Vitória dos bandidos que invadiram lá. O versículo 3 e 4 aqui vai falar de um cavalo vermelho. Vermelho significa guerra, significa a gente guerra, matança, né? Fogo, perseguições, está ali no versículo 3 e 4. O cavaleiro, com enorme espada, tira a paz da terra, faz com que todos os homens se matem entre si. Provável aqui a guerra que sempre sucedia na Palestina contra os romanos. Havia foco aqui, foco ali. Então o João está mostrando o que acontecia. Aqui teve a guerra, chamada Guerra Santa, que começou no ano 66 e foi até o ano 73. O pessoal da Palestina conseguiu tomar o poder naquela época. Mas a Roma veio com tudo. Então significa aqui guerras e matança. E foi aberto, né? E o terceiro selo foi aberto. Aparece um cavalo preto. E aqui, pessoal, ele vai dizer assim, olha lá, um dia de serviço, versículo 6, olha lá. Cavalo negro, preto aqui, pessoal, significa fome, carestia. A gente fala hoje em dia, a coisa tá preta. Até alguém diz que isso aí é preconceito racial. O pessoal usa falar, né? Então, podia falar a coisa tá vermelha, né? Mas aqui, né, no Apocalipse, fala a coisa tá preta. Que significa, olha, um dia de serviço por 1 quilo de farinha. Versículo 6. Pessoal, quanto que é um dia de serviço hoje? Lá em Minas está R$ 80 por dia, até 100. Quem firma que está pagando o salário mínimo, então é menos ainda de 80. Mas então nós estamos melhor do que aquela época. Quanto que é 1 quilo de farinha hoje? Diz que é R$ 5. 5, 6 reais, 4 reais? Então trabalhava um dia inteiro para ganhar R$ 5, comparando com hoje. Então hoje nós estamos melhor. Mas estava tendo muita fome. E tem fome hoje, meus irmãos? Vocês sabem quantos brasileiros passam fome? Parou para pensar? Não é eu que estou falando, é segundo as estatísticas da ONU. Nós temos mais de 15 milhões de pessoas. A linha pobre é mais de 80% do Brasil. Mas a gente fala abaixo da linha da pobreza, que é aqueles que não têm o que comer. Estou pedindo um pedaço de pão para você na rua, por algum motivo. São mais de 15 milhões, é muita gente. Falta comida no Brasil? Não, o Brasil é um país que tem mais comida no mundo. Por que o pessoal está passando fome, então? É para nós pensar, né? E o João está falando, naquela época também já acontecia isso. E foi aberto o quarto selo. É que o tempo está passando rápido aqui. Versículos 7 a 8. Aqui é o cavalo, o quarto selo aqui vai falar que o cavalo é esverdeado. Esverdeado, cor de púrpura. Significa o quê? Doença, peste e morte. Aparece aqui, ó. Aparece lá. Ele matar a espada pela fome, pela peste e pelas guerras. Aqui aparecem os 4 medos, pessoal, que o pessoal tinha naquela época e que nós temos hoje. Ó, medo de guerra, medo do desemprego e da fome, medo da violência e medo do coronavírus, que é a doença que está marcada aqui, olha lá, doença. Quem que não tem medo do coronavírus?
que a gente sabe que pode pegar e pode morrer ou pode ficar com algum problema qualquer. Então, os 4 medos daquela época. Então, quando o pessoal ouviu a explicação do João, ele disseram aqui, ó, de cada praga os leitores poderiam dizer, isso nós já vimos, não é novidade. Então o negócio está acontecendo. Então o Apocalipse é muito atual, ele está no dia de hoje. E quando abre, quando aí aqui nós abrimos 4 selos, né? E quando abre o 5º selo, aí não tem vem. É só os 4 primeiros selos que tem e vem. Aí fecha, né, os 4 selos e vem aqui agora o 5º selo. O 5º selo vai falar dos mártires, né? As pessoas que estão debaixo do altar. E eu não tive como se libertar. E eles gritam aqui, ó, olha lá, estão debaixo do altar, lá, a vida daquelas pessoas que tinham sido imoladas por causa da palavra de Deus. E eles falam, Senhor, até quando o Senhor vai deixar de julgar? Quando é que o Senhor vai cuidar de nós? Quantas pessoas morreram hoje por causa da palavra de Deus? Vamos lembrar que no Brasil, o Dom Oscar Romero, ou melhor, o Oscar Romero é lá de El Salvador, que era o arcebispo, a hora que ele ergueu o cálice aqui, levou um tiro aqui, ó. Isso foi no dia 24 de março de 1980. E agora, no dia 24 de março, vai fazer, então, 41 anos que ele foi assassinado. Por quê? Porque ele defendia a pobreza. E lá a ditadura militar mandou matar ele, o arcebispo de El Salvador. Aqui, mais perto de nós, 15, 16 anos atrás, foi morta a irmã Dorothy. Por quê? Porque ela defendia os pobres. Margarida Maria, muita gente tem morrido no Brasil por causa da palavra de Deus. Muita gente, padres, leigos e leigas, têm sido assassinados e assassinadas por causa da palavra de Deus. Então, crianças, não tenham medo do Apocalipse. O Apocalipse nós estamos vivendo hoje. Não tenham medo. Tenham fé. Quem tem fé, medo a gente tem, mas quem tem fé, Deus dá força. E nós não podemos perder a fé. Nada vai ser ruim para nós. Quem tem fé, não precisa ficar com medo, coisa nenhuma, porque nós vamos vencer. Quem tem Jesus vai vencer. Então, força, sempre na oração. Então, na abertura então, aqui do selo, né? Nós vamos aqui entendendo. O sofrimento é grande no Brasil hoje também. Né? E aí, no próximo vídeo, nós vamos abrir o selo no dia de hoje. Vamos nós aqui no Brasil olhar o nosso passado, olha o nosso passado, do ano 50 até agora, e numa linguagem simbólica, nós vamos abrir um hoje já para nós entender. Eu até já deixei marcado aqui, para nós não se perder, né? Vamos abrir um aqui, ó. Eu marquei aqui no papel para nós não esquecer. E foi aberto o primeiro selo. O que foi o primeiro selo? O que aconteceu? Nós vimos lá o cavalo que veio e foi matando todo mundo, né? E foi abrido o primeiro selo. Está falando dos anos 50. E aquele que detinha o poder, chamado por todo Pai dos pobres, ele foi deposto do poder e se matou para ficar no coração dos pobres. No coração do povo pobre. Pessoal, quem que foi tirado do poder, deram o impeachment dele no ano 53, 54. Ele era chamado pai dos pobres. E ele se suicidou. Uma linguagem simbólica. Alguém lembra? Getúlio Vargas. Ele foi deposto do poder, né? E ele colocaram o vice lá, deram o impeachment dele, ele suicidou para não sair do poder, porque ele era chamado pai dos pobres. Tá vendo? Não precisa nem falar. E depois nós vamos abrir os outros 6 selos no dia de hoje. Vamos colocar cada etapa da história. É o que o João fez aqui. Ele está colocando cada etapa da história. Cada etapa da história, ele está colocando o que vai acontecer com o povo
daquela época. E nós também vamos colocar nos dias de hoje. Então, nós já não tem tempo para mais nada, já está dando 30 minutos. Eu quero agradecer a todos vocês. Se tiver alguma dúvida, se alguém que está só no YouTube aí não tem como receber a apostila, pode mandar um zap para mim que eu mando para vocês a apostila no seu zap. Eu já falei para vocês do meu zap aí, né? Mas posso falar de novo. É 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6. Manda para nós um zap aqui, fala quem você é, para mim poder mandar para você o material que eu escrevo aqui para todos os encontros. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo, se Deus quiser.